Como se alinhar à sua fase real. Tem muitas pessoas que estão desalinhadas da sua fase real. Em Jeremias capítulo de número 4, verso 19. Ah, meu coração, eu me contorço em dores. Ó, as paredes do meu coração se agita. Não posso calar-me, porque ouves, ó minha alma, o som da trombeta, o alarido de guerra. Vamos falar agora sobre quebrar as paredes do coração. É isso mesmo, daqui a pouquinho. Shalom, shalom, queridos! Espero que vocês estejam bem. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série Que Fase é Essa? Às vezes perguntamos, que fase é essa com dores, com tristeza? Que fase é essa que eu estou passando no meu casamento? Que fase é essa que eu estou passando na minha vida ministerial, profissional, familiar? Que fase é essa que eu estou passando na minha vida acadêmica? Mas eu quero profetizar que isso vai mudar. Você vai dizer: que fase é essa? Que fase boa, que fase alinhada com o propósito de Deus, que fase poderosa que eu estou vivendo, que fase gloriosa que eu estou vivendo. Você vai mudar o tom e vai dessa interrogação para essa exclamação em nome de Jesus. E eu quero já convidar você a compartilhar esse vídeo. Você que não é inscrito, por favor, se chegou até você, que tem um propósito, então se inscreva no canal para você estar sendo cada vez mais abençoado, edificado. Ative o sininho para receber as notificações. Olha, estou colocando um card aqui para que você possa acessar outras ministrações desta série incrível. Que fase é essa? E como nós vamos alinhar a nossa fase de vida? Você tem que assistir o vídeo anterior. Não continue assistindo esse vídeo sem você voltar para o vídeo anterior, que eu estou numa introdução falando sobre aquilo que vamos estar preparando para a sua vida. Eu quero falar sobre quebrar as paredes do coração, porque precisamos alinhar a nossa fase de vida, a nossa fase hoje de vida, ou seja, a nossa fase mental, a nossa fase emocional, que fala da fase dos pensamentos e fala a fase do sentir. Precisamos nos alinhar à nossa fase cronológica, querido. O Senhor quer alinhar tudo isso à sua fase cronológica. Você não vai ficar perdido no tempo, agindo como você agia 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Não, o Senhor quer alinhar a tua fase e te projetar para frente. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, quebrar as paredes do coração. Existem paredes no coração. O profeta Jeremias, ele está falando sobre isso. Então, o nosso coração, queridos, muitas vezes almático, tomado, possuído por sentimentos que são enganosos. Jeremias 29 fala sobre isso. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Por quê? Porque anda por sentimentos, porque foi deformado, porque foi atingido por aquilo que foi nocivo. Então, o nosso coração almático, nosso coração infantil, ele não consegue ainda entender os tempos. Um coração almático, infantil, ainda de menino, de criança, não consegue discernir as épocas, não consegue discernir as situações. E o inimigo, ele tenta fazer com que você se mova pela estrutura da alma e não do espírito. É lógico, mas apóstolo, Deus nos deu corpo, alma e espírito? Sim, exatamente. Temos esse corpo físico, onde recebe nossa alma, nosso espírito, mas acontece que o alvo do inimigo é a nossa alma, são as nossas emoções. A alma fala da sede, é a sede das nossas emoções, e por isso você foi tão atacado nas suas emoções, com problemas de relacionamentos, com problemas com seus pais, com perdas que você teve, com situações de rejeição, de abandono. Suas emoções, você parou para pensar como o tempo inteiro, o dia inteiro é atacado com pensamentos, com sentimentos de incapacidade, com sentimentos de ódio, de ira, de raiva, de vingança, de medo. São tantos os ataques dos nossos sentimentos. Então o inimigo, ele tenta atacar a estrutura da alma, Por isso que nós precisamos andar em espírito. Quando você anda em espírito, querido, você consegue alinhar a sua fase de vida. Você é atacado na sua alma, mas você faz sossegar a sua alma, calar a sua alma. Não permita que a tua alma governe o teu espírito. O espírito fala de mente, a alma fala de coração. Não permita que a tua alma governe a tua mente. Não permite que a tua alma governe o teu espírito. É o teu espírito que governa. Por isso que o rei Davi, em alguns momentos, faz algumas orações. Ele diz: por que você está abatida, minha alma? Aquieta-te, acalma-te, para com isso. Para de ficar sentindo essas coisas que não vêm do Espírito, não vêm de Deus. Para de ficar com esses sentimentos que estão te enganando.
Porque se você é enganado pela sua alma, dominado pela sua alma, pelo seu sentir, querido, e o teu espírito está fraco, então você vai se entregar às lutas da vida, você vai deprimir, você vai se angustiar. Então, entender os tempos é o que nós precisamos, né? Sobre coisas certas no tempo certo. É isso. Quando você amadurece na sua fase ideal, na sua fase real, você então discerne, né? Discerne os tempos de fazer as coisas certas no tempo certo e de coisas certas no tempo errado. Tem pessoas que fazem coisas certas no tempo certo, mas não adianta você fazer coisas certas no tempo errado. Isso nos ensina que nem sempre é fazer o certo, mas não adianta você fazer o certo no tempo errado. Quando você está maduro, você discerne o que é fazer o certo no tempo errado, o que é falar a coisa certa na hora certa, o que é falar a coisa certa para a pessoa certa na hora certa. Às vezes você ouve pessoas falarem assim: não, eu sou uma pessoa muito transparente, eu falo o que tenho que falar. Isso não é maturidade, querido. Isso é a pessoa que está movida por algumas deformações que aconteceram com ela no passado. Porque a pessoa que tem sabedoria, que tem maturidade, que está alinhada à sua fase conforme a sua idade, ela fala as coisas certas na hora certa, no tempo certo com as pessoas. Ela não fala o tempo inteiro com todo mundo as mesmas coisas. Ela sabe discernir as pessoas que estão ali, a idade das pessoas que estão ali, a maturidade de cada um para entender se é tempo de falar ou se você precisa filtrar. A pessoa madura, ela sabe que com uma pessoa ela tem que filtrar as coisas. Ela não vai do jeito que ela quer. Eu falo assim mesmo, que quiser desse jeito. Não, a pessoa madura, ela não faz isso, porque ela está mais preocupada com o outro do que consigo. Uau, é isso aí. A pessoa madura, uma pessoa experiente de vida, ela está mais preocupada com o outro do que consigo. Então, se você está preocupado com o outro, você vai discernir se é o tempo de falar aquilo, se ela está madura para ouvir aquilo e o formato que você vai falar aquilo para que ela entenda, discirna e ela não se machuque, não se bloqueie. Isso é muito importante que você entenda. Então nós não podemos andar pelos sentimentos, né? Não submeta a todos informações que não podem suportar. Aliás, não, corta isso, bem? Então, o que Deus quer fazer nesses dias é você alinhar ao seu nível, à sua fase de vida. Você tem que mudar de fase hoje, querido. Por isso, cada ano é um ano, cada ano nos faz mudar de fase, cada mês é o seu mês novo, faz mudar de fase, cada semana uma semana nova, faz-nos mudar de fase. E isso é muito importante, que você esteja sabendo o que conversar, como acessar, quando conversar com algumas pessoas. Você tem que discernir isso. Isso é maturidade de vida. Uma vez eu estava pregando, ministrando sobre isso, falando sobre algumas pessoas que precisamos até discernir como ajudar e se é o tempo de ajudar. O Senhor falou comigo uma vez, algo que foi muito forte, mexeu muito comigo. Ele disse assim: filho, não ajude essa pessoa. Senhor, mas como? A Bíblia fala que eu tenho que ajudar, eu preciso estar ajudando, ou com alimento, ou com recursos, eu preciso fazer alguma coisa. O Senhor disse: não, filho, Deuteronômio 8 está escrito. E tem algumas pessoas que eu deixei de passar necessidade, passar fome. Eu deixei você passar por essa situação para saber o que estava no teu coração. Então não coloque a tua mão onde eu já tirei. Eu estou trabalhando com essa pessoa. Eu estou tratando com essa pessoa. Não coloque a tua mão, não atrapalhe o meu processo. Olha isso. Não atrapalhe o meu processo. Então até isso você tem que discernir. Se é tempo de você ajudar, se você pode ajudar, como você pode ajudar, ou se Deus mandou você não ajudar. Eu me lembro do episódio dos meus filhos, Daniel e Júlia, o apóstolo Daniel e a apóstola Júlia, hoje estão em Palmas, no Brasil. Eles tinham sofrido um acidente com o carro, perderam o carro. E eu me lembro quando ela mandou, a Júlia mandou uma foto para mim, estava numa motinha bis, pequenininha, emprestada, estava com seu capacete na cabeça. Eu fiz uma ligação para ela, estava com as sacolinhas, estava chovendo, eu fiz uma ligação para ela. E naquela ligação, eu vi aquela cena, falei assim: ó, meu Deus, estão no ministério, numa estrutura, trabalhando o tempo inteiro, servindo ao Senhor e passando por isso. E me deu aquela vontade de ir lá dar um jeito, de financiar a entrada no carro, para restituir um carro para eles. O Senhor disse: não coloque a tua mão. É o sacrifício deles. Eu estou recebendo e estou trabalhando. Me cortou o coração. Eu falei isso com eles depois, né, que as coisas conseguiram se alinhar. Mas Deus falou: não coloque a tua mão. Era Deus que estava fazendo algo. Então, você entende como você precisa ter uma fase de maturidade? Não pode falar as mesmas coisas do mesmo jeito para todo mundo. Você não pode falar conversas na sala muitas vezes que você tem.
onde tem adulto, tem criança, tem conversa que você não pode ter. Isso é maturidade, isso é discernimento. Isso é você entender que se você falar algumas coisas que só adulto pode ouvir, você pode comprometer o destino daquela criança, acelerar ela de uma tal forma que ela vai se perder na sua fase também amanhã. Por quê? Porque você está conversando coisas que aquela criança não pode ouvir, está falando coisas que aquela criança não pode ouvir. Então entenda que a fase de criança, queridos, é uma fase do sentimento, é uma fase de sentir. Então, a criança, ela gosta de sentir as coisas, ela quer que brinca. Hoje minha neta é assim comigo, né? Minha neta está chegando aí já com relação à idade, um pouquinho mais para brincar do mesmo formato que a Eloá, que já está madura, né? Um pouquinho mais grandinha. Então, ela quer sentir alegria, ela quer, tudo dela é fácil de sentir, ela não está nem aí, ela quer sentir alguma coisa. Então, a fase do sentir é o estágio de menino. A fase apenas do sentir é o estágio do menino, mas o entender é a fase da maturidade, da plenitude. Meu Deus, a fase do sentir é a fase de menino, mas a fase do entender, do discernir, é a fase da maturidade. Então, nós precisamos realmente mudar dessa fase apenas de andar por sentimento, querido. O sentimento apenas o Senhor te deu, não para caminhar pelas deformações dele, mas para que você possa sentir a sua presença, para que você possa sentir o amor, sentir a graça, para que você possa estar sentindo algo pelas pessoas, uma empatia pelas pessoas. É isso, sentir o que a pessoa está sentindo, sentir a dor, a alegria que o outro está sentindo, mas não para ser manipulado por ela. Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então, o discernir tem que ser mais importante do que o sentir. Você que está aí assistindo, faça esse comentário aí, escreva isso aí, por favor. O discernir tem que ser mais importante do que o sentir, porque o discernir gera mudança, mas o sentir gera conforto. Por isso as pessoas gostam muito de sentir, né? Elas vão para a igreja, elas gostam de sentir algo ali, mas muitos depois não discernem o porquê o Senhor fez nos sentir aquilo. Então é muito importante que você esteja discernindo o que o Senhor quer fazer, querido. Em nome de Jesus, que você possa acessar esse tempo de discernimento na sua vida. Em Daniel 11:32, olha o que está escrito também. Em Daniel 11:32, o povo que conhece a Deus se torna forte e ativo. Forte e ativo. Olha que coisa poderosa. Olha que coisa poderosa. Quem conhece a Deus, quem discerniu a Deus, não é só sentir, é discernir quem Ele é. Porque na fase de discernir, você discerne quem você é, quem Deus é, por que você nasceu, para que você nasceu, o que Deus quer com você, o propósito de você estar passando pelo que você está passando. Tudo isso está no discernir, querido, não está no sentir. Não está no sentir. E as pessoas hoje estão querendo muito sentir. Algumas delas, vocês veem que colocam música do mundo, colocam aquelas músicas do passado, sertaneja, que elas vão começando a sentir algo, a depressão vem, a angústia, o sentimento das coisas do passado, porque eu perdi aquela pessoa, perdi aquele relacionamento. Elas então deprimem porque elas estão na fase do sentimento. O ser humano gosta de sentir, mas ele não gosta de discernir. É por isso que ele não amadurece, por isso que ele não está no nível, na fase que ele deveria estar. Então é muito bom sentir. Agora, muito poder não é bom quando não há palavra. Muita doutrina não é boa quando não há poder. Então esse equilíbrio é importante. É importante o sentir, mas é importante o discernir, querido. Que você possa sair dessa fase de ficar sentindo, andar por sentimento. Andar por sentimento. Deixe de andar por sentimento e ande por convicção. Deixe de andar pela alma e ande pelo Espírito. E o Senhor vai te abençoar poderosamente. 1 Coríntios 2, verso 14, mais um fundamento. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito. O homem natural, por quê? Porque ele anda no nível da alma, do sentimento. Ele não consegue discernir, porque o que faz você discernir é o Espírito. Então, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, não é almaticamente, nem sentimentalmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Ele sabe o que está acontecendo, ele discerne o porquê das coisas, ele julga o porquê disso, o porquê daquilo, porque está passando por isso, porque passou por uma perda, porque enfrentou aquela pressão. O homem espiritual que anda pelo Espírito, guiado pelo Espírito, ele discerne todas as coisas, ele sabe o porquê das coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Por quê? Porque não anda no nível da alma. Então, você consegue discernir sobre a sua vida
passado e presente e descortina o seu futuro quando você anda pelo Espírito, querido. Então você vai entendendo os ciclos da vida, que você possa sair dessa fase da alma. Que fase é essa? E andar na fase do Espírito. Que fase é essa? Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.